Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Luiz Cláudio Machado, o mais conhecido no mundo do tráfico como Marreta. Integrante da facção Comando Vermelho, chefe do tráfico dos morros do Jorge Turco. Complexo do Lins, Complexo da Covanca. Principal líder do Comando Vermelho nas ruas e foragido do complexo penitenciário de Bambu. Pouco se sabe como Marreta iniciou no mundo do tráfico no Rio de Janeiro, e pelo menos eu não tenho informação de qual comunidade ele é cria, mas o que dá para apontar é que ele é bem antigo no mundo do crime. Com um temperamento explosivo e um alto poder de liderança, o Marreta sempre conseguiu cumprir as ordens dos cabeças da facção com êxito, desde fechar acordos, até tomar morros das facções rivais. Ele está ficando marcado como traficante que tem um alto score de invasões no Rio de Janeiro, e na grande maioria com total êxito, e sempre deixando os morros invadidos pesados e perigosos, em questão de armas e homens armados. Marreta é mais conhecido por ser líder do tráfico nas principais comunidades do Complexo do Lins, onde possuía um material bélico impressionante de armas. Como sempre foi encarregado de outros morros, pouco ficava no Complexo do Lins, mas sempre deixava homens bem preparados e da sua confiança no comando, como os traficantes Americano, Trek e Brinquedo. Ambos estão presos hoje. O Morro do Juramento em Vicente de Carvalho sempre foi reduto do Comando Vermelho, isso desde os anos 80, mas depois que o Escadinha fechou com seu comparsa Uê, e foi para a facção ADA, amigo dos amigos, o juramento ficou ADA por um bom tempo. Mas não por muito. Em meados de 2009 ou 2008, não lembro direito, o juramento sofreu um baque terrível do Comando Vermelho, em uma invasão que teve apoio do tão temido Complexo do Alemão e Penha, chefiados pelos principais cabeças na época, o traficante FB, Macarrão e também com uma pequena ajuda do Marreta. Não se sabe ao certo se o Marreta botou as caras no juramento, até porque o morro foi tomado muito rapidamente, e com boatos que os traficantes do CV entraram no juramento já sem nenhum ADA, pois a polícia já tinha tirado em uma operação anterior. Mas segundo informações, o Marreta tem participação em algumas bocas de fumo do juramento, mas não lidera o tráfico do morro por completo. Na mesma época da tomada do juramento pelo CV, o Marreta organizou uma invasão ao morro do Jorge Turco, que também fica na zona norte e é perto do juramento. Naquela ocasião o Jorge Turco estava enfraquecido e foi fácil para o Marreta entrar e tomar as bocas de fumo do ADA, e colocarem todos para correr para a pedreira. Com a ajuda do quartel-general da Penha e Alemão, do traficante conhecido como 16, de alguns traficantes do bonde do FB e seus armamentos, o Marreta tomou o Turco e ficou no comando do morro. O Jorge Turco até a data deste artigo, ainda está sendo dominado pelo Comando Vermelho, mas dizem que o morro sempre anda abandonado, com pouco armamento e homens de guerra. Também apontam que o Marreta pouco dá as caras no Jorge Turco, pois é um morro que está na mira dos rivais da pedreira, e não tem muitos morros vizinhos para ajudar se houver uma possível invasão. Por essa razão o Marreta coloca outros traficantes para ficar de frente no Jorge Turco e segurar o tráfico por lá. PS. Os ADA invadem o Jorge Turco direto, pois é desejo da facção, mas nunca chegam a um acerto e acabam sendo expulsos da comunidade. Hoje, com a tomada do Parapedro pelo Comando Vermelho, informações apontam que o Jorge Turco está na conexão com o Parapedro, e não se encontra mais fraco como antes. Em 2009 houve uma grande invasão do Comando Vermelho ao Morro dos Macacos, ADA, chegando a ser noticiado por dias na grande imprensa. Na ocasião havia uma guerra estourando entre o Morro do São João X Macacos. A alta cúpula do CV ordenou que os traficantes, generais, das ruas tomassem o Morro dos Macacos para acabar com a guerra. Nessa invasão, participaram os quartéis-generais do CV no Alemão, Penha, Mangueira, Manguinhos e alguns cabeças de outras comunidades, e teve a invasão comandada pelo traficante FB, com auxílio de outros cabeças e também com participação do Marreta. A guerra durou por dias, mas o que chocou a população foi a derrubada do helicóptero da polícia no campo dentro do Morro dos Macacos, ocasionando a morte dos policiais que estavam dentro. Ninguém sabe ao certo qual facção derrubou o helicóptero, pois estavam as duas guerreando e a polícia no pé do morro para entrar. Segundo a polícia, existem escutas que afirmam que a ordem para abater o helicóptero partiu do Comando Vermelho, e afirma que a ordem foi dada pelo traficante FB. Mas nessa história, outros traficantes receberam a culpa pela queda do helicóptero, inclusive o Marreta, que responde processo sobre isso ainda.
Foi impressionante a invasão das autoridades ao quartel-general do Comando Vermelho na época, e de ter apreendido muitas armas, dinheiro e drogas e de ter botado para correr muitos cabeças da facção. Os chefes Elias Maluco e Marcinho PV ordenaram que o tráfico continuasse, mesmo com a UPP atuando nas comunidades, e incumbiram os traficantes FB, Mica e Pezão para continuar com o tráfico na comunidade. Com a prisão do FB, Mica e o sumiço do Pezão para pagar dívidas da facção em outros países, os chefes ordenaram que o Marreta liderasse o tráfico nos dois complexos, pois era o único cabeça em liberdade na rua. O Marreta comandava de longe os dois complexos e foi se esconder no Morro da Mangueira, que na época não estava pacificado. Em maio de 2011, depois de ter ordenado a morte do traficante conhecido como Sapinho, porque ele estava devendo 20 mil para a facção, o Marreta começou a chamar a atenção das autoridades do Rio de Janeiro. Em agosto de 2011 ele foi preso em um apartamento na localidade da Mangueira 2, e com o traficante foi apreendidos cocaína, que era uma carga que iria para o Jorge Turco. Antes da sua prisão, ele estava encarregado de abastecer, organizar e restabelecer a facção no Rio de Janeiro. Ele estaria sendo investigado também por ordem à morte do traficante Dudu da Rocinha, dentro da cadeia. Como estava se acabando nas drogas e a facção não tinha mais interesse pelo traficante, a alta cúpula aceitou o pedido de execução, e as autoridades apuram se a ordem foi direta do Marreta. Com muitas perdas na facção, com vários chefes do tráfico presos em Bangu e também em presídios federais, uma solução teria que acontecer, senão o CV iria enfraquecer mais ainda. Em fevereiro de 2013 houve uma das maiores fugas de traficantes do complexo penitenciário de Bangu, onde fugiram 31 presos pela tubulação de esgoto. Na lista de foragidos estava o nome de muitos gerentes e líderes do CV, e o Marreta também estava no meio. Ele foi o primeiro da lista de presos que iriam fugir. Como não foi uma fuga normal, as autoridades estranharam e abriram um inquérito para investigar, pois indícios apontam que houve uma ajuda enorme de pessoas que trabalham na penitenciária. Boatos dizem que os chefes do CV que pagaram pela fuga, porque estavam precisando de liderança nas ruas. Sua primeira guerra foi no complexo da Covanca contra os milicianos que eram donos da comunidade. Essa guerra ficou um bom tempo na mídia, e já estavam apontando Marreta como responsável. A Covanca hoje está com domínio completo do Comando Vermelho, e tem ambição de vermelhar toda a Praça Seca. Em um ato inédito, o Comando Vermelho se aproveitou da fraqueza do Ada no Urubu, e puxaram do Morro do Engenho, que é vizinho do Urubu, e tomaram em questão de horas o morro. O Urubu ficou com o Comando Vermelho por uma semana, mas o Ada retomou. Mas o impressionante é que a mídia apontava que a invasão foi realizada pelo Marreta e seu bonde. Chegaram até a afirmar que ele tinha morrido depois que acharam um corpo de um traficante parecido com ele no meio da guerra. Mas segundo informações, o Marreta não tinha participação na invasão ao Urubu, no mínimo cedeu homens e armamentos, mas ele não chegou a colocar os pés no morro. Dizem que ele estava impossibilitado, pois estava com o pé quebrado e não poderia correr e nem andar. Marreta perdeu para a UPP um dos melhores territórios do seu domínio, mas não chegou a ser preso, pois foi avisado antes por policiais corruptos que participaram do processo de pacificação. Com isso formou-se uma base no Jorge Turco, e partiu para invadir outras comunidades. Depois que o FB e o Nando Bacalhau foram presos, o Chapadão ficou sem administração convincente e com experiência no morro. Com o Marreta nas ruas, a alta cúpula do CV ordenou que ele tivesse participação no tráfico do complexo do Chapadão, e isso aconteceu depois que o então chefe conhecido como Fuzinho Fiel, foi morto pela polícia em uma operação. A mira do Comando Vermelho foi na favela Para Pedro em Irajá, que estava dominada pelo TCP. Mas como Para Pedro nunca foi a meta do CV, o Marreta precisava de ajuda e conseguiu um aliado forte para essa guerra. Ele patrocinou a invasão para o traficante ex-TCP conhecido como Tulon Uziel. O Tulon era chefe do tráfico no Para Pedro, mas foi expulso pelos comparsas, formou com o Ada, entrou e não ficou. Depois teve ajuda do CV, entrou, permaneceu e fincou a bandeira Comando Vermelho no Para Pedro. Mesmo sendo do Tulon, dizem que o Marreta tem participação nos lucros do Para Pedro, pois ajudou na guerra, com homens e armamentos. Tentativa de invasão ao Muquiço. Mais recentemente o Muquiço, TCP, foi invadido pelos traficantes do CV da Palmeirinha, mas com a ajuda forte do traficante Marreta, que novamente cedeu homens e armamentos para tomar a comunidade.
O CV ficou por alguns dias na comunidade, mas não conseguiu se firmar e foi expulso pela polícia e também pelos TCP do Muquiço. Marreta perdeu muitos braços de guerra nessa invasão, onde o seu bonde ficou muito desfalcado. Para finalizar, boatos fortes apontam uma possível invasão dos traficantes do Chapadão ao conjunto de comunidades do Complexo da Pedreira, e o Marreta estaria ajudando com homens e armamentos, pois dizem que ele também está responsável por algumas bocas de fumo no Chapadão. A Pedreira sempre foi sonho antigo do traficante Marreta, porque eu já ouvi coisas que ele já marcava naquela região da Pedreira bem antigamente, quando a Pedreira era fraquíssima e não era QG doada. Como o Chapadão pode ter uma companhia destacada esse ano, o CV mira estender os seus domínios para outro complexo, e segundo boatos, a região de Costa Barros seria o local ideal. Com o passar do tempo o nome do Marreta ficou entre os mais procurados do Rio de Janeiro, muito por ter um bonde envolvido em muitas guerras, principalmente contra os milicianos da Zona Norte. Machucado e impossibilitado de guerrear com os soldados, ele fugiu para o Paraguai e ficou organizando o tráfico fora do Brasil. Existiam indícios que o traficante Marreta estava administrando o fornecimento de armas e drogas, que sairiam do Paraguai até as comunidades do CV no Rio de Janeiro. Mas poucos dias antes do Natal de 2014 o Marreta foi capturado na cidade de Assunção, capital do Paraguai. Ele levava uma vida de luxo e ostentação fora do país, e revelou para os agentes que escolheu levar uma vida de luxo fora do país, do que ficar no Rio de Janeiro e ser capturado novamente. Contou também que levou um tiro de fuzil na perna, onde abria fuga numa operação realizada no Complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. Ficou um bom tempo de muleta, e passou por 2 cirurgias no Paraguai. Ele confessou que temeu em ter que amputar a perna, mas devido à cirurgia, sua locomoção ficou debilitada. Ele foi facilmente rastreado Senado EPY, que cercou o bairro que ele morava e efetuou a prisão. Quando chegou ao Rio de Janeiro, viu de longe o Jorge Turco sendo retomado pelos rivais do ADA. Nada pode fazer. Não sabemos informar se foi transferido para um presídio federal, mas provavelmente esse será o seu caminho. Se inscreva e deixe seu like e sugestões de pauta nos comentários do vídeo, mais informações na descrição. O YouTube não te recomendou o último vídeo? Clica aí na tela e fique por dentro das notícias no canal Histórias daqui.